Estudos para concursos, administração para a Lesp. Pum. Sobre administração de materiais. Que é meio estranho, né? Cai isso. Mas eles normalmente colocam isso aqui, mas na verdade quase nunca cai. O que eu quero dizer é que no digital, quando tem matéria administrativa, eles colocam a droga desse conteúdo, mas normalmente não cai, não. É um dos conteúdos que pouco cai de administração. Apesar de pedir praticamente em quase todos os editais de um conteúdo administrativo. O que eles perguntam de administração é tipo coisas de métodos de organizar e métodos de de comportamento, entende? Tipo, explicar uma planilha de Excel, um treco gerencial, né? E um método de decisão, ou seja, um pensamento de como o cara age para escolher pessoas na liderança, sei lá. Shotgun! Primeiro, sobre a codificação de materiais. Constrói uma última etapa do processo de classificação que ordena materiais segundo um plano metódico sistemático e racional, atribuindo um código de caracteres ou símbolos alfanuméricos, alfabéticos ou numéricos. Basicamente é um treco de... para que possam ser verificados a critério da organização. Tudo relevante. É a última etapa também, pensei muito. Critérios de sistemas de codificação, expressividade, suportar o aumento no rol de classificação conforme o crescimento da organização. Segundo, precisão de unicidade, que o código é único para cada item, chave primária. Simplicidade, que é a facilidade de uso. Conveniente, o código tem que ser conveniente, que cria facilidade de compreensão. Tem que ser conciso, que tem que ser objetividade no sistema próprio. E os 4 últimos são mais de utilização, sabe? Ele que é o sistema de operacionalidade, o critério de operacionalidade, confiabilidade, versatilidade e padronização. A operacionalidade é a praticidade e robustez no campo, a confiabilidade é assegurar a qualidade, a versatilidade é a adequação às várias aplicações e a padronização está nas estruturas da codificação dos itens, regras estruturais. Dá pra fazer algumas mnemônicas com essas palavras, né? Eu expando precisamente a simples, conveniente, concisa. Depois do sistema de quantificação de materiais, tem o alfabético, o alfanumérico e o misto e numérico, que basicamente são aquelas regras é o mesmo precisa ler o alfabético dos utilizadores, bastante limitação e está em desuso. O alfanumérico ou misto é a associação de letras e números, permitindo maior flexibilidade. As letras que antecedem os números poderão indicar o lote. Sistemas mecanizados não aceitam letras. E o numérico, que são algarismos arábicos com uma aplicação simples, generalizada e limitada.
ou mais indicado para a possibilidade de combinações, usadas originalmente em bibliotecas depois de Federal Stock da STN, que deu origem ao Federal Supply Classification, a classificação federal. Depois disso tem tipos de sistemas de codificação material. Tem o sistema decimal, o sistema FCC-SC, o sistema CSSF, o código de barras, a identificação por radiofrequência e o RF, que significa que tem a sigla RFID, e o Unique Identification Device, um único identificação, o tipo de aparelho de identificação única. Sobre cada um desses carinhas, né? O primeiro decimal também pode ser chamado de sistema Dewey, de um cara que fez ele, né? É bastante utilizado, podendo apresentar várias ordens de especificações. Ele divide o universo em matérias, em grupos e finalidade. Ele divide o universo da sistema em 3 carinhas: um grupo, um subclasse ou um item de subclasse. Ou seja, uma separação, depois uma separação mais apártica e depois um item para essa subclasse. Primeiro separa e cria itens para essas coisinhas. Os grupos são separados por finalidades e essas finalidades são numeradas em 0 até 99. Tipo, uma finalidade específica, tipo a finalidade de contabilidade, vai lá e ela tem o código numérico de 12. Então, ou seja, todo tipo de documento administrativo que tiver esse treco 12, ele é fácil de identificar que ele é um documento de contabilidade, entendeu? Daí continua desse tipo, fazendo subgrupos dessas coisas: contabilidade, demonstração contábil, contabilidade, parecer, contabilidade, entendeu? Subclasses por tipo de equipamento ou de material, numerando de 0 a 9. Parece que isso é a mesma coisa, né? Item de uma subclasse, a identificação de especificação de 0 a 99. Daí um exemplo dessa coisa, se você, para lembrar melhor ainda, é que é separado em grupos de 0 a... Os grupos são 0 a 99, ou seja, são 2 dígitos, e os dois depois são de 3 dígitos, que eles vão do 1 até o 99. 999, que dá 001 a 0999. Daí um exemplo é grupo 20, subclasse 002, item 002 também. Daí, se você sacou, a separação, eu falei os números separadamente, mas normalmente não se fala os números separadamente, mas eles estão separados por pontinhos, simplificando, para simplificar e ficar meio óbvio, né? Simplificação de 2 dígitos ponto, 3 dígitos ponto, 3 dígitos ponto. Depois o sistema FCC, que é um tipo de separação de administração de materiais, com uma separação mais difícil. Primeiro separar em classe a classe cria um grupo de classe material e um número de classe depois, que usa um número identificador e depois um dígito verificador. Criado pela Marinha, esse sistema de Federal FCC foi criado pela Marinha Americana. Cada item a ser categorizado recebe um Federal Stock Number e seu código particular de identificação. Isso aqui é um pouco diferente, né? Porque o treco colocava um grupo e depois ele identificava com... Você ia ter que ficar procurando ele, entendeu? Esse aqui, daí esse aqui, esse número aqui, Mas nesse aqui, eles só colocam um número de classe e o resto é tudo um número específico para esse bicho aí. Claro que tem os próprios programas, vão ter os trecos para identificar o número desse treco que você quer, mas todos que são iguais vão ter o mesmo número, entendeu? Tipo, todos os tecos que serem computadores vão ter o mesmo número. Daí você vai ter que ir lá, e depois encontrar o dígito verificador dele, né? Os números grupo material. Esse número FCC é mó grande, né? É tipo um grupo material de 2 dígitos, depois um grupo
um subgrupo 2 dígitos. Vai ter dois do mesmo, depois um número verificador gigantão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos e depois um dígito verificador. Ou seja, esse número é bem gigante, tá? Grupo, subgrupo. Tá. Para explicar mais ainda, o grupo são os dois primeiros dígitos do número 1, classificação geral, que identifica as grandes classes ou agrupamentos de estoque, por exemplo, o que é classificação de material de escritório. Segundo é a classe, que são os dois últimos dígitos, você pode também chamar de subgrupo, apesar de nesse sistema FCC se chama classe, que é um conjunto também de dois grupos, classificação individualizada ou identificadora duplo e material. O exemplo é um material de escritório para uso escolar, ou seja, especificou ainda mais, entendeu? O terceiro é o número de identificação ou sequencial, formado de 7 algarismos, 3 dígitos indicam a unidade da região de aplicação. Os 4 seguintes, a sequência do cadastramento de material geral ou específico. E o último é o dígito de controle ou verificador. Para a confiabilidade do sistema. Já falou 2, agora o terceiro sistema de material. É o CSSF. Sistema CFS em português. Chambre Syndicale de la Cirurgia Francesa. Ou seja, chambre eu acho que significa algum local. Sindical de siderurgia. De siderurgia francesa. Chambre, eu acho que é tipo um quarto, sabe? Esquece. Emprega 8 dígitos. O chambre, o CSSF tem 8 dígitos de uma análise mista, divididos em 3 carinhas. Não, 2 carinhas, então. Materiais normalizados e materiais específicos. Ampla ampliação comum a todas as máquinas ou equipamentos fabricados uma série e encontrados com facilidade. O exemplo é parafuso e lâmpada, com um teco de 8 dígitos. Quantos materiais específicos de aplicabilidade restrita ao determinado equipamento ou máquina. Exemplo, um compressor para DH, a sua codificação será sempre iniciada pelo 8. Ou seja, os materiais normalizados que usam toda hora, eles têm um código de 8 dígitos que é separado em 2, 3, 3, aleatório aí, enquanto que o material especificado sempre começa com 8 e é 2, 2, 3 a digitação dele. Bom, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3. Agora sobre o código de barras, que é um treco importante para a codificação do sistema, sabe? De materiais. São formas de representação gráfica de dígitos numéricos ou caracteres alfanuméricos, feito por número variável de barras paralelas, cuja combinação compõe uma determinada informação de materiais através da alternância de bases e espaços. São lidos e decodificados através de dispositivos eletrônicos scanner que emitem um raio vermelho que percorre todas as barras e permite o reconhecimento óptico de caracteres. São lidos e decodificados através de um dispositivo chamado scanner, que emite um raio vermelho que percorre todas as bases e permite o reconhecimento óptico de caracteres. Feliz, né? Código de base ainda tem 2 tipos. Conteúdo aqui tem 2 tipos, não sei porquê. Será que isso cai em prova? Eu nunca vi. IAM, o tipo IAM e o tipo DUN14. DUNART, do CARG. Utilizado na embalagem de produtos de consumo disponíveis nos pontos de venda de varejo. Geralmente tem 13 ou 8 nos dígitos, ou seja, um EAN 13 e um EAN 8. E o DUN14 tem 14 dígitos e é utilizado em containers abaixo de transportes, paletes, etc. Permitindo identificação de baixa de múltiplas unidades de produtos de uma só vez sem a identificação dos itens que estão dentro. Ou seja, o tipo de código de barra que tem só 8 dígitos, ou seja, o menor, é para produtos separados, individuais, entende? Enquanto que o 14 é coletivo, individual e coletivo, basicamente.
Pum. Cara, não pode bocejar, meu. Outro tipo de código de barras é o Data Matrix, símbolo bidimensional que permite codificar informações em espaços menores que os códigos lineares e agregar informações adicionais como um código de produto, lote, data de fabricação e validade. É o principal código de fornecimento do segmento hospitalar, por permitir identificação e rastreamento de itens pequenos e medicamentos com segurança. O GSI 128 ou E128 é um código linear que permite novas informações com validade, número serial, data, fabricação, número de lote, quantidade e número do pedido do cliente, local onde foi produzido e outras informações que o fabricante ache necessário. E o último código de base, o QR Code, o mais famoso agora. Ele é velho, sabia? Mas apesar de ser só começar a ser usado pelo menos no Brasil recentemente, ele é velho, tá? QR Code é um código de base 2D que pode ser facilmente escaneado pela maioria dos celulares com câmera. Só uma coisa que eu não entendo é por tipo, o câmera tem um analisador de QR Code, tem que sempre tem que baixar a droga do analisador de QR Code, meu. Porque nos celulares que eu uso, sempre eu tive que baixar a droga, meu. Tipo, você é tão famoso, por que precisa ficar baixando a droga de um analisador de QR Code? Não faz sentido. Bom, celulares com câmera, esse código é convertido num pedaço de texto interativo. Um endereço URL, um número de telefone, sua localização georreferenciada em um e-mail, um contato, um CMS. QR é um acrônimo em inglês, Quick Response. Que interessante. Quem não sabia que o QR Code é Quick Response. Voltando para os séculos de tipos de sistemas de codificação. O código de identificação de radiofrequência, que se sigla RFID. Essa coisa tá parecendo outra coisa, né? Essa coisa de materiais. De codificar tipos de sistemas de codificação de materiais. Bom, surgiu na década de 80 para rastreamento total e controle de cada produto individualmente. Utiliza as frequências de rádio para operar por meio de antenas. As ondas atingem etiquetas inteligentes, que são tags, compostos por um microchip que possui a chamada EPC, código eletrônico do produto. De Riabalcento. Por que será que só porque elas têm microchip elas são chamadas de teclas inteligentes? Pensando. Próximo tipo de sistema de codificação de materiais. É engraçado que tem que explicar, tem que pesquisar tanta coisa de administração de materiais para fazer a codificação, que é basicamente o que vai estar no sistema dos materiais, né? Um UDI, Unique Identification Device. Esse é o último que a gente tinha visto, né, nos chips. O aparelho de identificação única, que significa, em português eles traduziram como identificação exclusiva de dispositivo. É um número codificado, é uma sequência de caracteres numéricos ou alfanuméricos em forma de código de barras, criado através de normas de identificação e codificação de dispositivos aceitos a nível mundial, que permite a identificação inequívoca de um dispositivo específico do mercado e contém um conjunto específico de informações como o fabricante do dispositivo, data de validade, número do lote de produto, número de série,
marca e modelo do dispositivo e quaisquer atributos especiais que o dispositivo possa possuir. Originalidade de equipamento. O sistema de identificação única dos dispositivos também aparece usado em médicos, que é um sistema destinado a fornecer uma identificação positiva única, harmonizada globalmente para a identificação de dispositivos médicos durante sua distribuição. E uso qual requer que as rótulos tragam um identificador único de dispositivos, para ser convertido utilizando o AIDC e, se aplicável, o HRI, que deve ser algum tipo de código de barras, tá? Baseado em padrões como o DI, deste identificador único, sendo também ligado a uma base de dados UDI pública. Na verdade, eu não entendi essa parte final, né, de ABCs e UDIs e CDIs. Questão de administração de materiais. A respeito da classificação e codificação de recursos materiais, julgue o item a seguir. O sistema de codificação de materiais FCS, Federal Civil Classification. Você lembra? Esse é o cara que foi feito pela Marinha. Tá. E o que é? Ele é um monte de números. Ele é grupo, classe e depois um monte de número e um número único final, tá? Não lembro para que eles fizeram isso. É composto por 11 algarismos, 11, 2, 2, 8, eu acho que é poucos, estruturados da seguinte forma: um conjunto de 4 dígitos no qual os dois primeiros correspondem a um código de grupo, certo? Os dois seguintes conjuntos, dois primeiros, em conjunto com os dois primeiros, ao número de identificação, e um conjunto de 7 dígitos que correspondem ao número de classe. Isso aqui está errado a ordem, né? Os dois depois do grupo é a classe e esses 7 dígitos são a identificação. Caraca, não pode rotar. Quer dizer, não rotar, né? Eu não consigo parar de bocejar. No que se refere à administração, próxima questão, no que se refere à administração de recursos materiais, julgue o item seguinte. Além de dar celeridade ao processo de vendas, o código de barras é uma importante ferramenta para aprimorar qualquer processo que envolva controle de mercadorias. Você está falando da importância do código de barras. É uma importante ferramenta para aprimorar qualquer processo que envolva controle de mercadorias. Isso está certo, é importante. Legal. Tá certo. Próxima questão. O sistema alfanumérico de classificação de materiais é uma combinação de letras e de números que permite uma classificação inferior ao sistema alfabético. Uma classificação inferior. Sério, com a palavra inferior me dá uma ideia estranha aqui, me confunde. Mas parece que nessa frase aqui ele quer identificar como se inferior significasse ruim, pior, entendeu? Então, tá errado, né? Esse é o básico de administração de materiais. Depois eu vou fazer um treco de estoques.